a nossa fé nesta manhã, entramos na tua linda. Queremos, nesse momento, Pai, mais uma vez, colocar as nossas vidas em tuas mãos. Estar na tua presença, meu Deus, é estar debaixo de bênçãos, é estar debaixo de poder, é estar debaixo de proteção. Estar na tua presença é estar seguro, meu Deus. É estarmos com a esperança, meu Pai, sempre renovada, as nossas forças, sabe? Estar na tua presença, meu Deus, é ter uma direção, é ter a certeza que nós nunca estaremos sozinhos. Estar na tua presença, meu Pai, sabe, nos dá a confiança, a certeza de que o nosso dia, ele será, meu Deus, totalmente vivido dentro da tua vontade. É por isso que eu tenho, meu Pai, sabe, todos os dias pela manhã, estado na tua presença. E isso, meu Pai, é o que eu desejo para cada pessoa que está aqui comigo nesse momento, participando, meu Deus, dessa união de fé, de comunhão na tua presença. Nós estamos reunidos na tua presença, nós estamos em comunhão na tua presença. Não somos dignos, meu Pai. Sabemos, temos consciência que não somos merecedores, mas hoje, graças te damos, porque através da entrega do teu Filho, Jesus, naquela cruz do Calvário, o Senhor nos deu, através da ressurreição dele, da morte da sua ressurreição, o Senhor nos deu acesso à tua presença, Pai. Então agora, nesse momento, amanhã, qualquer dia, qualquer momento, qualquer pessoa que invocar ao Senhor, que quiser entrar na tua presença, basta falar em nome do Senhor Jesus. E aqui estamos, em nome de Jesus, na tua presença, Pai. Olha para cada um de nós nesse instante, sabe? Somos diferentes, todos, papai, não existe um igual, papai. Todos somos diferentes uns dos outros, mas todos nós precisamos de ti. Todos nós precisamos da tua força, todos nós temos fraquezas, todos nós que estamos aqui nesse momento, Senhor, precisamos da tua ajuda, do teu poder dentro de nós. E é por isso que estamos aqui na tua presença, porque desejamos que esse dia, essa terça-feira, dia 20 de abril de 2021, sabe, ainda que vivamos num mundo onde existe tanta coisa que traz dor, sofrimento, aflição, decepções, traições, sabe, egoísmo, materialismo. A gente vive num mundo, meu Pai, onde as pessoas, a maioria, meu Deus, sabe, ainda que tem uma educação, tem um entendimento do que fazer, mas não conseguem, sabe? Elas têm, como nós, todos têm fraquezas, e as fraquezas, muitas das vezes, sabe, elas aparecem justamente no momento onde ali precisa aparecer os princípios, meu Pai. E a pessoa deixa se levar pela fraqueza, porque ela não tem dentro dela poder para vencer aquilo, sabe? A ganância, o seu ego, a sua vontade é maior do que o seu princípio que ela teve como educação. E muitos, infelizmente, nem educação tiveram, meu Pai. Oh, meu Deus, ajuda a cada um de nós que aqui estamos e aqueles, meu Pai, que não estão, mas gostariam de estar, mas nesse momento talvez já saíram para trabalhar, ou estão ainda talvez descansando, meu Pai, porque dormiram tarde ou porque não conseguiram dormir. Oh, meu Deus, ajuda em cada pessoa que nós temos colocado diante de Ti, como os nossos familiares, nossos amigos, nossos filhos, nossos vizinhos, enfim, meu Pai, as autoridades que têm o poder de tomar decisões, nós temos colocado todos diante de Ti, meu Pai, para que a Tua força, o Teu poder entre neles, meu Pai, eles possam superar suas fraquezas, assim como nós
que temos as nossas, temos conseguido superá-las através do teu poder, através dessa comunhão contigo que aqui estamos, meu Pai, nesse momento buscando. Não é à toa que estamos aqui, meu Pai. Estamos aqui justamente porque queremos que esse dia comece, meu Deus, com a tua presença entrando dentro de nós e nos dando esse poder, nos dando, meu Pai, condições de vencermos as nossas fraquezas e assim, meu Pai, conseguimos superar todos os obstáculos que esse dia vier apresentar. Conseguimos, meu Pai, vencer todas as nossas fraquezas. É o que eu te pedi, é o que nós te pedimos nesse momento, unimos a nossa fé e entregamos esse dia em tuas santas mãos, meu Pai. Abençoa tudo que vamos fazer e resolver nesse dia de hoje. Esteja à frente de tudo, nos dê sabedoria, discernimento, nos dê, meu Pai, a tua direção em tudo, para que possamos fazer escolhas mais acertadas, para que cada dia venhamos errar menos, meu Pai, nas nossas escolhas, porque sabemos que escolhas geram consequências, Pai. Então, abençoa esse dia. Nós entregamos em tuas santas mãos, meu Pai. Oramos pelas autoridades espalhadas no mundo inteiro, oramos por cada cidade, por cada país. Oramos para que essa pandemia, meu Pai, ela chegue ao fim. Oramos para que até junho desse ano todas as pessoas estejam vacinadas, meu Pai. Sabemos que aos olhos humanos não tem essa previsão, mas nós temos essa fé. Tudo é possível aquele que crê, nós cremos. Por isso, oramos para que isso aconteça, meu Pai, no mundo inteiro. Enfim, Pai, entregamos tudo em tuas santas mãos, todos, e te agradecemos por essa oração, por esse momento aqui juntos. Abençoa a nossa reflexão que faremos agora. Temos hoje um tema interessante, Pai, para falarmos, então que o Senhor esteja aqui nos dando sabedoria e direção para falarmos sobre esse tema, em nome de Jesus. E aqueles que vão assistir através do nosso canal no YouTube também, não sei a hora, meu Deus, mas que o Senhor abençoe eles também, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Graças a Deus. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu gostaria que você pudesse abrir seu microfone. Todos vocês, vou explicar por quê. Pode abrir. Márcia, pode abrir seu microfone também. Então, vou explicar a vocês por quê. Eu vou aproveitar que o nosso programa está sendo gravado, e será gravado todos os dias. E eu estou aqui com o André, que tem muita experiência, Rosina, uma pessoa que também tem muita experiência de vida, Adriana, Márcia, todos nós temos muitas experiências que já vivemos na nossa vida. Então, eu quero aproveitar e fazer desse momento aqui um momento que a gente possa refletir sobre o tema de hoje, que é o medo. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas a vocês, né? Vou colocar algumas opiniões minhas, aonde eu pesquisei na Bíblia, que é o livro de referência da minha vida, e tem, claro, outras referências, mas uma das principais para mim, onde eu tenho achado, né, a resposta para muitas questões, como, por exemplo, o medo. O medo, ele tem uma origem, segundo a Bíblia, né? Então, eu quero, nesses minutos que nós vamos ter agora, são 7h10, até 7h25, nós vamos tentar aqui juntos refletir sobre esse tema, o medo. Porque o medo realmente ele gera consequências muito, muito ruins, né? Então, nós sabemos que é algo que não tem como não existir. É impossível o medo não existir numa pessoa. Impossível. Agora, a questão é a gente saber a origem dele e como lidar com ele. Então, eu vou começar falando da onde eu pesquisei a origem do medo, e se você tiver alguma outra fonte onde você tenha achado também a origem do medo, você pode comentar depois que eu falar aonde eu pesquisei e da onde eu percebi que surgiu o medo. O medo, segundo a Bíblia,
lá em Gênesis você vai achar isso, uma passagem muito conhecida, logo no começo, ele foi herança de Adão e Eva. Aí você fala, mas é porque eles foram os primeiros? Sim, eles foram os primeiros criados por Deus, né? Então, ali tem uma origem do medo no momento em que Adão e Eva, eles fazem exatamente aquilo que eles não poderiam ter feito, né? Deus, ele criou ali, você sabe da história, o Jardim do Éden, né? Criou o homem da terra e tirou ele da terra e botou ele no Jardim do Éden. E ali Deus falou para ele tudo estava a seu favor, tudo que ele tinha disponível, mas falou para ele, ó, isso aqui você não toca nessa árvore aqui, nesse fruto, porque o dia que você tocar, você vai ter problema. Você vai ser conhecedor de coisas que não tem necessidade de você conhecer, que é o bem e o mal. E aí você já sabe a história que aconteceu. E no momento que Deus tinha um encontro, né? Nós temos esse encontro com Deus aqui todos os dias agora, né? 7 horas da manhã. Muito legal. Mas Deus tinha um horário de encontro com eles, que era na virada do dia. E quando Deus foi encontrá-los naquele dia, que eles tinham comido lá o fruto, e eles, naquele momento, passaram a ser conhecedores do bem e do mal, eles, então, se esconderam e Deus chamou por eles. E aí perguntou para eles, por que vocês estão aí escondidos, né? Aí Adão falou, eu tive medo, por que vocês estão vestidos dessa forma? Aí Adão fala, eu tive medo, por isso eu me escondi. Então, naquele momento ali, você vê que o medo ele surgiu aonde ele não existia. Até então, Adão e Eva nunca tinham manifestado medo. E naquele momento eles tiveram medo. Então, eu creio que ali, nesse momento, o medo entrou no ser humano, né, criado por Deus, e por isso que hoje, cada ser humano que existe, na minha opinião, ele tem já, na sua natureza humana, o medo como um gatilho dentro dele. Então, se você está numa situação, seja qual for, que gere medo, você vai ter que lidar com ele. E a minha pergunta para vocês é o seguinte, por que então, tem pessoas que elas têm medo, mas o medo não trava elas? Pessoas humanas, comuns, né? Que naturalmente o medo deveria travá-las. Não estou dizendo que são todas, mas assim, uma parte interessante que tem pessoas que, principalmente, tem uma pesquisa que fala que o adolescente, principalmente, até os 24 anos, ele não tem medo de nada. Ele faz umas loucuras. A Adriana deve saber disso. Então, as pessoas, elas têm medo, mas o medo não trava elas. E, por outro lado, tem pessoas que estão na fé, que estão na igreja, que têm uma religião, e elas travam com medo. Isso é uma questão interessante, porque não era para o medo travar, por exemplo, uma pessoa que acredita em Deus, que Deus é com ela, até porque, não sei se você já pesquisou isso, alguém de vocês aqui sabia ou sabe que na Bíblia, justamente por conta dessa situação que foi gerada lá no Éden, Deus, ele, se você pesquisar na Bíblia, está escrito 366 vezes, Deus fala, não temas. Alguém já tinha ouvido sobre isso? Já, né? Já. Ricardo, só um minutinho. A amiga entrou. Amiga, pode abrir o microfone, explica a ela de estar lá. Não, quem entrar agora, Marcelo, deixa que senão vai interromper o pensamento da gente. Tá bom. Senão a gente vai ficar da hora, por causa do tempo. Mas fica à vontade aí, Miriam. Então, assim, 366 vezes Deus nos ajuda uma vez por ano, até para o ano que tem 366 dias, ele nos ajuda dizendo todo dia, olha, não tenho medo. Eu sei que o medo foi gerado lá por conta de uma desobediência do primeiro homem, da primeira mulher,
mas vocês que creem em mim, que acreditam em mim, não tenham medo. Não deixe o medo travar vocês. Você ouvir todo dia Deus falar para você, não temas, na minha opinião, significa exatamente isso. Se você parar para pensar. Então, o nosso objetivo aqui, gente, é justamente pegar essa nossa conversa aqui e depois botar lá no canal do YouTube, deixar disponível. Para quê? Para levar as pessoas a pensar que o medo existe. Não dá para você negar isso. E aí ainda tem um detalhe. Tem pessoas que ainda pedem assim, meu Deus, tira o medo de mim. Deus teria poder para tirar o medo de alguém? Teria, mas por que ele não tira? Você vê que eu estou fazendo várias perguntas para chegar numa resposta e eu acho que é aí que está a grande chave do medo. Na minha opinião, não adianta você pedir a Deus para tirar o medo. Eu coloquei a situação porque que tem pessoas que, mesmo não conhecendo a Deus, não têm medo e outras, conhecendo a Deus, têm medo. Porque, na verdade, o medo, gente, na minha opinião, e aí agora eu quero ouvir a opinião de vocês, se vocês assim quiserem falar, o medo é uma escolha. O medo é uma escolha, na minha opinião. Agora, por que muitas das vezes a gente não, a pessoa que tem medo escolhe deixar o medo travar ela? Essa é uma questão que se deve pensar também. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, que eu consegui passar a não ter medo, a não deixar o medo me travar, melhor dizendo, através de falar a verdade para as pessoas, de não ter medo de falar a verdade. Isso ajuda muito a não deixar o medo travar a gente. E é lógico, essa questão do desenvolvimento do amor a gente. Aí você vai falar, pastor, o que o amor tem a ver com medo? Aí, se você for na Bíblia, lá em 1 João, capítulo 4, diz que o perfeito amor lança fora o medo. Olha que legal. Você, quem já leu isso? Quem já Eu leu já essa? li. Você já leu? Já. André? Não. Então, você pode depois ver lá em 1 João, capítulo 4, dizendo lá que o perfeito amor lança fora o medo. Ah, o alarme está tocando aí de alguém. É aqui, peraí. Tira o alarme aí, minha irmã querida. O perfeito amor lança fora o medo. Então, são duas coisas que podem ajudar e muito a pessoa a trabalhar no sentido de o medo não travar ela. É justamente ela. Isso é o que eu estou falando, a opinião minha do que funcionou comigo. Funcionou comigo, tá? Porque a gente precisa, um dos objetivos desse canal é a gente ter princípios. Então, dois princípios que a gente pode aqui nesse canal hoje tirar como lição sobre o medo é a verdade, sempre a verdade, doa a você ou doa quem doer, a verdade sempre, porque a verdade vai ajudar a aniquilar o medo, falar a verdade e desenvolver o amor em você. Porque o amor, ele é, acima de tudo, o respeito ao outro. Quando você respeita o outro, quando você procura olhar com olhos de respeito e verdade, carinho por aquela pessoa, seja ela quem for, pode ser a pior pessoa, a pessoa que te traiu, te decepcionou, você olhar com amor para ela, você vai estar desenvolvendo o amor em você. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Se a gente procura desenvolver isso na gente, você vai ver que você não vai ter medo. Eu estou falando por experiência própria, e eu e minha esposa já passamos situações sinistras e que nós não tivemos medo. O medo não conseguiu nos travar. Sabe, não tivemos medo do que deixaram de falar,
ou o que falaram, ou enfim. Hoje, por exemplo, uma coisa que tem travado, ainda tenho mais 4 minutos para terminar. Muitas coisas que tem travado muitas pessoas, e ela não tem ideia disso, são as notícias que você ouve. Outro dia eu fiz um vídeo disso no YouTube. As notícias que você ouve, que você se permite ouvir, os programas que você permite assistir, sabe? Os canais de notícias que você se permite assistir, por mais que você, às vezes, queira assistir para se manter informado, mas você tem que ser seleto nisso. Você tem que escolher exatamente o que você ouve, porque você só ouve, às vezes, desgraça, aquilo, sem você perceber, aquilo gera dentro de você algo muito ruim, porque você vai ficar aterrorizado. E o terror causa medo, lógico. Você vê que as pessoas que assistem filmes de terror, elas têm dificuldade para dormir. É a coisa mais natural do mundo. Desde pequeno era assim. A gente assistia filme de terror, a gente maduro, não. A gente não quer nem assistir filme de terror, porque a gente não sabe que tem ali um conteúdo, né, que não tem nada a ver. Mas quando a gente era criança, a gente assistia filme de terror, a gente não dormia. Então, Verdade, pastor. são coisas que você tem que parar para pensar. O nosso objetivo aqui é levar as pessoas a pensar. Por isso que nós vamos pegar esse programa, esse de hoje, vamos colocar no YouTube, deixar ela disponível para as pessoas, para que as pessoas parem, pensem sobre como lidar com o medo. Porque o medo, gente, se você tiver outra opinião, eu queria ouvir. O medo, para mim, é uma escolha. Você escolhe ter ou não ter. Porém, às vezes, você escolhe não ter, mas não consegue deixar de ter. Mas por quê? Porque você está contaminado. Você está contaminado do medo. É o que você está ouvindo, é o que você está escutando. Pois não? O medo mexe muito com o psicológico da pessoa, né? Por exemplo, agora, o namorado da minha sobrinha, ele está com Covid. Antes de fazer o exame do Covid, ele estava bem. Quando ele fez o exame, concluiu que ele estava com Covid, ele se desesperou, entendeu? Por conta do medo, né? Então, o medo realmente, ele também é psicológico, né? Como você falou, é uma escolha, ele pode tentar se acalmar para poder, né? E agora está piorando porque ele ficou sabendo que ele está com Covid, e ele estava bem. A Adriana pode falar melhor sobre essa área psicológica. Ele é psicóloga. Dá uma opinião, por favor, Adriana. Então, o que acontece? Como a Miriam falou, ele antes da notícia, ele tinha os sintomas e tal. Quando ele recebe essa notícia, isso potencializa dentro dele, como várias pessoas. Já aconteceu naquele princípio, na época do HIV, pessoas que receberam exames trocados, não era o exame da pessoa, essa pessoa não tinha sintoma, não tinha nada, mas ela recebeu esse exame trocado, quando ela leu o exame e estava lá que ela estava com HIV e ela não estava com HIV, ela começou a ter os sintomas. Quer dizer, o contrário desse rapaz, entende? Então, realmente, o emocional, ele é muito importante nessa parte do medo. É a pessoa se cuidar emocionalmente para que isso não venha potencializar dentro dela. Porque o que potencializa é exatamente essa atitude da pessoa. E quais são as atitudes que a pessoa pode tomar nesse sentido? Que é o que eu estou falando. Aqui a gente fala justamente disso, gente. Existem princípios que você não pode abrir a mão, mas você tem que tomar atitudes. Que às vezes a pessoa tem um princípio, mas não toma atitude. Quais seriam as atitudes? Sim, então, se a pessoa ela sente que ela está perdendo o controle, o limite, né, desse medo dela, ela tem que procurar um profissional de psicologia, com certeza. Sim. Isso aí não adianta a pessoa... Eu sei que muitas pessoas são resistentes. Ah, não, eu vou conseguir, eu consigo sozinha, amanhã eu estou bem, depois eu fico bem. Mas existe ali um limite, tá? Do medo e do terror, né? Então, existe... que as pessoas acham que existe só o medo. Não, tem o medo e tem o terror. Então, a partir do momento que a pessoa percebe que isso está aterrorizando ela de uma tal forma que está mexendo com tudo dela, porque tem pessoas que não se percebem assim, mas a pessoa tem que estar sempre ligada, porque quem está perto, quem convive, e falar alguma coisa para ela e dar uma dica para ela, ou até mesmo sinalizar ela precisa ter a humildade de se perceber. Certo. Tá?
Então, é esse cuidado que a gente tem que ter Tá, conosco. eu ouvi duas opiniões femininas. Agora deixa eu ouvir uma opinião masculina. André, nesse caso que a Adriana falou, uma das atitudes é essa. Na tua opinião, porque às vezes a pessoa pode procurar um profissional, mas às vezes também depende muito do que ela está se alimentando, né? Do que ela está ouvindo, do que ela está vendo, né? Não é isso? Sim, sim. Eu acho isso importantíssimo, né? O discernimento, né? O autodiscernimento sobre o que a gente está ouvindo e o que a gente vai colocar para dentro, né? Muitas vezes a gente não consegue separar isso, e daí vem o medo, né? Esse discernimento que a gente tem que ter para tudo na vida, né? Desde a pequena coisa até as coisas mais graves, porque uma coisa é a morte, uma coisa é a doença, outra coisa é o medo da morte, é o medo da doença, né? A morte, a doença, são questões que a gente vai ter que aprender a lidar. Agora, o medo da morte, o medo da doença, né, é um discernimento. Não, isso é medo ou isso é a doença? Isso é medo ou isso é um fato que eu tenho que enfrentar? E isso é que causa a questão química que a Adriana está falando, né? E porque quando a gente se sente aterrorizado a ponto de não ter discernimento, é que o nosso organismo já quimicamente está produzindo hormônios, produzindo, né, neurotransmissores que travam a gente, né? Então, essa questão, quando você fala que o medo é uma escolha, eu acrescento que ela é uma escolha porque, às vezes, nos falta discernimento. Nos falta parar e pensar, né? Parar e separar. Vamos colocar cada coisa na sua caixinha, né? E só para terminar... Sim, pode falar. Eu penso assim, existe o medo, existe a questão do discernimento e o temor, né? O medo é aquele que a gente tem que se afastar. O discernimento é o nosso equilíbrio. E o temor é o respeito, né? Então, o temor, igual a questão do temor a Deus. Temor não é medo, né? O temor é o respeito. O medo é a falta de discernimento. Sim. Então, por isso você... E aí, a gente, psicologicamente, enfim, você pode gerar uma série de coisas. Eu vou encerrar. Não, exatamente. Você falou uma Perfeito. coisa que você falou uma coisa aí, que é justamente parar e pensar. E é isso, Rosina, que eu queria que você, com a tua opinião de uma mulher de Deus, que é uma diaconisa, que tem lidado com muitas pessoas, você e Márcia aí na igreja lidam com muitas pessoas que trazem até vocês algumas questões, e eu queria a opinião de vocês nessa linha, né, da religião, do religioso, da pessoa que às vezes está ali na igreja, mas ela ainda é uma pessoa que não dorme direito, ela tem muito medo, ela tem medo disso, ela tem medo disso, daquilo. Qual é a sua opinião, Rosina, em relação a isso, por gentileza, para a gente poder encerrar aqui hoje, por causa do horário, já são 8h29. 7. Eu acho que o medo, está muito relacionado à fragilidade no relacionamento com Deus. Perfeito. Porque quando você tem Deus verdadeiramente como seu Pai, como seu Senhor, aquele que dirige a tua vida, aquele que está no controle de todas as coisas, quando aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, for verdade, o medo fica muito diluído. Vou dar um exemplo muito rápido. Em 2016, eu estava no CTI, com 250 doenças, com 4 médicos dizendo que só estavam esperando parar o rim para o óbito, e eles disseram isso para mim. Eu, em nenhum momento, fiquei assustada ou apavorada, porque eu dizia para o meu filho assim, meu filho, se a mamãe morrer, mamãe foi promovida, eu vou para o céu. Vocês que vão ficar aí com os perrengues e com as dívidas do hospital. Eu estou indo para o céu, eu estou indo para a minha casa, porque eu não estou em casa.
Eu estou provisoriamente no Rio de Janeiro. A minha casa é no céu. Então, quando você tem essa consciência que você tem um pai, não é dizer que eu vou atravessar a rua sem olhar, porque eu não sou doida. É o que o André falou, é o discernimento, é o bom senso. A gente tem um medo saudável, que é o da preservação, mas tem um povo que tem uns medo infundado, porque está faltando nessas pessoas, talvez, relacionamento de verdade, bate-papo. Eu tenho que todo dia bater papo com meu pai. E como é que eu bato papo com meu pai? Através da oração. Quando eu soube que ia começar essa reunião às 7 da manhã, e para mim não é um horário fácil, porque eu começo às 6 da manhã a trabalhar, inclusive para o reino, Márcia sabe disso, e eu vou de 6 da manhã às 9, envolvidas com coisas minhas e da igreja, eu falei, não, eu vou mudar meus horários. Hoje já foi 5h30 que eu acordei. Por quê? De 7 às 7h30, agora eu tenho um compromisso que para mim é vital. Eu oro a Deus, eu oro, e eu não preciso da igreja para orar ao Senhor, porque a igreja sou eu. Mas ter um pastor conduzindo uma oração e depois eu ter uma reflexão para que eu possa pensar, isso é extremamente saudável e me faz crescer. E Paulo mesmo falou para a gente deixar de ser criança comendo papinha e entrar no mocotó. Nós temos que virar adulto. E eu só viro adulta tendo, inclusive, essas ferramentas, como agora o pastor Ricardo conduzindo uma reunião abençoadíssima, para que eu esteja a cada dia mais próxima de Deus, para quando vier o perrengue, como eu já tive arma na cabeça, eu estar absolutamente tranquila, porque Deus disse para mim assim, fica quieta. E eu parecia uma louca, todo mundo enlouquecido, dando crise, e eu era a única de cabeça baixa, quieta, dizendo só no espírito, Deus seja louvado, Deus seja louvado. E essa minha atitude de obediência e confiança a Deus fez que 5 carros no arrastão fossem tomados e assaltados. O que eu estava não sofreu um dano, nem levaram o carro e nem nenhum objeto de dentro. Por quê? Eu vivo o sobrenatural de Deus. Eu estou no planeta Terra, um mundo decaído, um mundo decadente, com pessoas mesquinhas, mas eu vivo o reino neste mundo, não é o reino pleno, não é. Porque o reino pleno eu só vou viver na glória, mas eu já posso ter deslumbres do reino enquanto eu viver nesse mundo. E que as pessoas tenham essa consciência e desfrutem o melhor de Deus para a sua vida, porque nenhum pai é mais generoso do que o pai que nós temos. Amém. Eu tenho Pastor, certeza... 10 segundos. Pastor, Sim. 10 segundinhos. Sim. Então, quando estava falando, só para fechar a questão do discernimento, então o discernimento é saber, porque a sua pergunta era o que nos impacta, o que chega até nós e que nos impacta. Então, é ter esse discernimento para ver o que eu estou ouvindo e o que eu estou colocando para dentro e o que me joga para frente e o que me joga para baixo. Né? Então, quando eu ouço uma notícia ou quando alguém vem até mim com alguma informação, eu tenho que ter esse equilíbrio, esse discernimento, e aí vem o emocional, vem o temor a Deus, que a Rosina falou, né? Vem a certeza da atuação de Deus. Então, o discernimento é nesse sentido, de saber pegar e separar também a informação, Então, para que aquilo não gere o medo. Vocês, na verdade, assim, para encerrar agora, que eu vou fazer a oração final, esse vídeo vai estar disponível, essa nossa conversa, gente, e é isso que eu imaginei que ia acontecer hoje, tá? Quando eu estava com vocês ontem, eu imaginei que ia acontecer exatamente isso aqui que Deus tinha me falado sobre esse momento, fazer dessa forma, nesse formato. Amanhã a gente vai falar sobre a paz, tá? Vamos falar o oposto. O medo, amanhã a gente vai falar sobre a paz. Né? Então, amanhã vocês já venham já com alguma coisa em relação a isso para a gente conversar aqui e vamos colocar isso no canal. Esse programa está sendo gravado, vai ser colocado no canal e as pessoas vão ouvir aqui nossa reflexão, porque foi perfeito. Todo mundo aqui falou uma coisa fundamental, pensar. Se a pessoa parar para pensar, ela vai... o medo não vai acabar, mas é como a Rosina falou, ele vai ser diluído.
Ele vai ser diluído. Por quê? Porque a visão que a gente aprende é exatamente essa, que eu falei no começo. Deus fala 366 vezes para a gente, não temas. Então, se você estiver em Deus, você vai conseguir vencer o medo, vai conseguir escolher naquele momento, seja de assalto, seja de você estar internado no hospital, aconteça o que acontecer, seja um diagnóstico de Covid, você vai conseguir naquele momento lembrar, se você tiver em relacionamento com Deus, e um dos objetivos desse canal é esse, é levar as pessoas a estar em comunhão com Deus e estar refletindo, porque isso vai trazer para dentro da gente. Hoje eu tenho certeza, se acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós aqui, a gente vai lembrar desse momento aqui. Isso está dentro da gente. Não tem como isso sair dentro da gente. Já está dentro da gente. Então a gente vai conseguir vencer o medo hoje. E amanhã? Amanhã de novo eu vou estar aqui. Então, é isso, essa comunhão, como a Rosina falou, né? Isso ajuda muito, porque às vezes a pessoa é religiosa, mas ela é religiosa só nas coisas, sabe, religiosas, vamos dizer assim. Ela procura ser toda certinha e tal, mas ela não tem relacionamento com Deus, não tem conversa com o Pai, não tem esse momento aqui que a gente está fazendo aqui. E é isso que a gente deseja para as pessoas. Vamos orar e agradecer a Deus, porque está o limite máximo, gente, só para vocês saberem, mas eu acho que eu não vou falar, não. Senão todo dia vocês vão querer usar o limite. É 8h40, tá? Porque é do caso do Zoom. 7h40, tá, meu amor. É 7h40, desculpa. É porque eu vou consertar esse meu notebook aqui. Um segundinho. Fala, Quem está ouvindo o nosso canal, quem está participando, quem vai ver depois, durante o dia, gente, busque ajuda. Se você não consegue, se tudo que nós falamos aqui você não consegue sozinho, busque ajuda. Isso. E Adriana, foi bom você falar isso, porque a ajuda justamente é o nosso canal. Nosso canal no YouTube, ele está lá disponível. Princípio e Atitude, o nome do canal. Você pode entrar no canal e buscar ajuda lá, porque lá tem canais para isso. Tá bom, gente? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por ter nos dado a oportunidade de nos reunirmos aqui e hoje estarmos refletindo sobre esse tema tão, sabe, presente na vida de 99% das pessoas, meu Pai. Sabe? Porque o Senhor sabe de tudo. Então, obrigado por esse momento. Mais uma vez entregamos esse dia em tuas mãos, pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, querido, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, um beijo no coração e até amanhã, 7h. Mais uma vez, lembrando a vocês, Tchau, se alguém gente. quiser conversar comigo, é só me chamar no WhatsApp, tá bom, gente? A gente Tchau, Beijo, gente. gente. Tchau, gente. Tchau, beijo. A pastora Joelma entrou agora, pastora Joelma. Infelizmente, só entrou no Pede final. para olhar no canal, Márcia. Nós vamos postar no canal esse vídeo, tá bom? Bom dia. Bom Bom dia, dia. gente. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau. Beijo.